E aí pessoal, salve da nave. Bom, dando continuidade nessa série aqui de Física 1 Mecânica e baseada, na teoria do Halliday em Resnick, volume 1. Bom, eu aqui irei tratar, de componentes de vetores. Para quem não sabe, primeiro eu quero dar alguns adendos para vocês. E quais são esses adendos? Esses adendos são os seguintes. Bom, eu irei estar apresentando a série de vocês podem estar se perguntando que o próximo assunto depois, pela ordem com que o Halliday coloca, ele coloca, toda aquela parte cinemática, introdução à física, e logo vem para vetores. Bom, aqui você deve estar se perguntando, cara, por que você está gravando componente de vetores? Bom, eu já tenho uma série que é de trata de geometria analítica de vetores de forma mais aprofundada. Eu reaproveitei algumas partes desses vídeos para apresentar o que é vetor, operações com vetores, adição de ponto e vetor, e joguei aí na minha playlist, tá? Então, para quem vocês vão ter que estar vendo esses vídeos, tá? E quando vocês forem ver esses vídeos, eu coloquei um adendo, eu acho, na playlist, que é a seguinte: o último vídeo, que se chama GA Adição de Ponto de Vetor, parte 2, vocês só terão que ver ele até ao minuto 13.20, que é a partir daí já não tem mais importância para quem vai ver vetor, quer dizer, mais ou menos, mas para quem quer ter uma noção de vetor só aplicada para física, entendeu? Beleza. Bom, então bora lá para o assunto do vídeo. Componentes de vetores, Apresentado tudo que é o vetor, todas as suas operações, propriedades, apresentado esse ente geométrico, a gente vai ter a seguinte coisa. Às vezes fica uma tarefa muito tediosa, muito trabalhosa a gente sair somando vetores de forma algébrica, que é basicamente o que a gente, entre aspas, faz, Então, o que a gente vai fazer? Uma técnica mais elegante e simples é o que? Como já foi apresentado aí para vocês na adição de ponto e vetor, barra adição de vetores, a gente toma sempre um sistema cartesiano, um plano cartesiano, seja ele bidimensional ou tridimensional. Tridimensional com 3 dimensões seus vetores, com eixo x, y, z, e bidimensional, eixo x e y, que é o plano cartesiano usual, certo? Bom, uma componente de um vetor é basicamente a gente pegar um dado vetor, por exemplo, eu pegar esse vetorzinho aqui, ó, esse vetor V, e eu decompor ele em dois outros. Aí você poderia pensar, dois outros vetores. Não são vetores. Por quê? Porque ao decompor um vetor, ele já deixa de ser um vetor, entendeu, pessoal? Ao decompor aqui, ele deixa de ser um vetor. Ele gera, de fato, um segmento geométrico, apenas isso. Ele não tem as características necessárias de ser um vetor. Ele é chamado componentes daquele vetor, porque essas componentes são específicas para um vetor. Aí ele forma esses segmentos geométricos em um dado plano. Por exemplo, se eu considerar o plano cartesiano XY, que é o plano bidimensional, ou seja, esse vetor pode ser representado por, aqui, ó, vou chamar esse ponto P, aqui é a origem, o vetor V, como nós vimos, adição de ponto e vetor, é igual ao vetor OP, que por sua vez tem uma característica de ter uma coordenada XY nesse plano cartesiano, que é onde o vetor vai. Então, o que acontece? Ao decompor esse vetor, a gente decompõe ele de que forma? A gente tem um plano cartesiano, ortogonal entre si, aqui, ó, formando perpendicular os eixos x e y, que nos dá as coordenadas desse vetor V, a partir dessas coordenadas x e y, e essas coordenadas x e y, elas vão ser exatamente o nosso segmento geométrico, as componentes, ou seja, essa aqui é uma componente, essa aqui é outra componente. Uma que indica a altura do vetor, neste caso, e outra ali meio que deslocamento no eixo x, assim por se dizer. Pronto, isso basicamente é componente, tá? A gente escreve um segmento geométrico posto em função do vetor, onde esse componente tem o mesmo sentido do vetor, certo? Aí como a gente vai determinar de forma coerente geometricamente? A gente determina a partir do ângulo que o vetor forma com a base do eixo x, certo? Eu vou chamar esse ângulo de θ, que é o ângulo entre o vetor V e sua componente, AX. Utilizando esse ângulo, a gente vai ter a seguinte coisa, olha só, pessoal. Utilizando esse ângulo, iremos fazer cosseno de θ. Aí, como estamos trabalhando exatamente com o que? Com o que representa o segmento geométrico,
a gente vai trabalhar o vetor como fosse o módulo dele. Não necessariamente o módulo do vetor, né? Mas, como que eu posso dizer? O segmento geométrico que o vetor representa, entendeu? Então, cosseno de θ será, né, exatamente a componente AX, que eu vou chamar aqui a componente do segmento geométrico relacionado ao eixo X, AX, sobre a hipotenusa, né, trabalhando com um triângulo retângulo aqui, que é o nosso vetorzinho V. Aí, nesse caso, eu vou chamar que esse vetor aqui é um vetor A, tá? E aqui A. Lembrando que A aqui, né, eu estou trabalhando como se fosse um módulo já dele, calculado. Então, AX, que é a nossa componente, é eu pegar esse módulo do meu vetor A e multiplicar pelo cosseno do ângulo que forma entre ele e a componente. AX se determina assim de forma geométrica. Mesma coisa a relação do seno do ângulo θ será AY sobre A. Portanto, AY é igual a seno de θ. Mesma coisa, tá? É assim que a gente determina geometricamente falando, né, a componente do vetor em função desse triângulo retângulo, tá? Basicamente isso. Mas como que a gente determina o módulo do meu vetor, né? Trabalhando de forma mais, como que eu posso falar? Formal, né? O que seria isso daqui? É eu pegar a componente cosseno do ângulo θ, que é o formado entre o vetor A e sua componente, AX, que é a minha componente, que é um segmento geométrico, não é um vetor, logo não vem flechinha em cima dela para indicar que é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, certo? Então tem que ter cuidado com isso, isso aqui é uma grandeza escalar, não vetorial. E o vetor A, eu vou trabalhar em módulo dele, porque eu estou trabalhando exatamente com o segmento geométrico e não com o que realmente significa o vetor A. Logo, módulo do vetor A me resulta em um número escalar. Multiplicando pelo módulo do vetor ambos lados, teremos que o componente escalar x será a norma do vetor A multiplicado por cosseno de θ. Certo? Mesma coisa, seno de θ é a componente AY sobre a norma do vetor A. Portanto, AY será norma do vetor A, seno de θ. E essa norma, ou também chamado de módulo do vetor, é o quão o vetor vale, de forma exatamente o segmento geométrico dela relacionado ao número, certo? Ou seja, é relacionar um número ao meu vetor. Bom, no caso, eu tenho um vídeo aí em geometria analítica tratando exatamente como calcula a norma, o que é a norma, de forma mais formal, indo para matemática. Neste caso, como estamos preocupados apenas com o que significa para física, então a gente não vai se preocupar muito com essas definições, e só com a forma de calcular essa norma. Bom, a norma de um dado vetor, ela é igual ao produto escalar desse vetor por ele mesmo, em que esse produto escalar é uma operação que a gente define exatamente relacionando um número escalar ao vetor também, certo? Neste caso, para você calcular o produto escalar, aí no caso é a raiz quadrada do produto escalar, perdão. Pronto. Então, para você exatamente calcular quem é esse produto escalar, é a mesma coisa de você. Bora lá. Quais são? Você lembra que eu tinha dito que esse vetor ele tem coordenadas x e y. Essas coordenadas x e y, observe que são exatamente o segmento geométrico do vetor, que são suas componentes. Ou seja, x no caso é igual a x e y é igual a y. Então esse vetor v, por exemplo, ele pode ser representado a partir de suas componentes. A x, né, que seria a sua componente, sua coordenada, e a y, né? Essas aqui são as coordenadas do vetor v. Então, já que ele tem essas coordenadas, o que é o produto escalar? É eu pegar essas componentes, multiplicar por elas mesmas e adicionar. Então, o produto escalar será calculado exatamente desta forma. Quer dizer, um dos tipos de produto escalar, porque existem vários tipos de produto escalar, que será ax quadrado mais ay quadrado, certo? Ou seja, eu multiplico a x por ele mesmo, a y por ele mesmo e adiciono. E aí, a raiz quadrada desse número é exatamente a norma do meu vetor, que é exatamente o que você deve pôr aqui para calcular, tá? Outra forma também
a gente também pode fazer é calcular a tangente trigonométrica de θ. A tangente trigonométrica de θ vai ser exatamente a y sobre a x. Ou seja, é uma forma de determinar quem seria esse ângulo a partir de sua função tangente. Ou seja, fazer arco tangente, né? E ver qual ângulo θ resultará. Que é exatamente a tangente trigonométrica daquele triângulo retângulo. Tá bom? Então, como vocês já devem ter visto, você já deve ter visto essa partezinha, deve estar compreendendo, porque eu já gravei o vídeo explicando tudo certinho disso daqui, né? Então, se você não está entendendo, vá para ouvir os vídeos anteriores, que é vetor, tudo certinho, vai ver aí, né? Bom, depois de componentes de vetores, o Halliday segue com a apresentação do que são vetores unitários. Bom, um vetor unitário, gente, é como está dizendo pelo nome, um vetor que significa uma unidade. É uma unidade de vetor. Basicamente, o vetor unitário é um vetor de módulo 1, ou seja, o que significa ter módulo 1? Módulo de um dado vetor, já vimos que é igual à raiz quadrada do seu produto escalar, do vetor A, que são basicamente o produto de suas respectivas coordenadas em relação a um eixo. Ou seja, se o vetor A está escrito no eixo xy, que é exatamente o eixo bidimensional, significa dizer que o módulo do vetor A, se ele for um vetor unitário, quer dizer que a norma do vetor dele é 1. Então, isso significa dizer que 1 ao quadrado, porque eu estou levando ao quadrado ambos lados, é igual ao produto escalar do vetor A por ele mesmo, em suas coordenadas. Nesse caso, o produto escalar será ax quadrado mais ay quadrado, igual a 1, certo? Isso significa dizer que é um vetor unitário, tá? Seus componentes ao quadrado somados entre si iguais a 1. Que aponta em uma dada direção, ou seja, um vetor unitário ele aponta apenas em uma dada direção. Ele não possui dimensão nem unidade, serve apenas para especificar a orientação. E é basicamente essa a função do vetor unitário, tá? Por exemplo, em vez da gente escrever o vetor v desta forma, a partir de suas coordenadas cartesianas, uma forma, utilizando o vetor unitário de representar esse vetor v, é da seguinte forma. A gente usa, esses vetores que eu vou colocar agora, é que a gente usa de forma padronizada. Esse sistema se chama sistema destro-giro, certo? São sistemas já utilizáveis, certo? Em que esses vetores são os vetores unitários para essas direções. Bora lá. Se eu pego o eixo bidimensional, ou seja, o eixo do espaço vetorial V2, ou seja, o eixo plano cartesiano usual, XY, os vetores unitários deles serão um vetor I apontando na direção X e um vetor J apontando na direção Y. Lembrando que são vetores unitários, ou seja, a norma deles são tudo iguais a 1. Se eu tenho um vetor V aqui, por exemplo, eu posso escrever esse vetor V em função desses dados vetores. Por exemplo, o vetor V tem uma coordenada x, né? Que significa dizer que é a componente AX. Veja que o componente AX tem a mesma direção do vetor I. Então, eu posso, como o vetor I é um vetor que representa uma unidade, n vezes o vetor I, por exemplo, falando de forma... Não é assim que funciona, tá? Mas eu estou usando meio que essa ideia. N vezes o vetor I vai resultar no vetor AX, né? Na componente AX, aliás, segmento geométrico AX. Perdão. Então, isso significa dizer o quê? Que a gente pode escrever a seguinte coisa. O vetor V aqui será AX vezes o vetor I, que é esse vetor unitário, mais AY vetor J, vezes o vetor J, resulta no vetor V, né? Ou seja, AX vezes o vetor I, AX, uma quantidade X de vezes o vetor I, repetida, vai resultar na componente geométrica do vetor, do componente do vetor V, né? Isso aqui faz sentido. Escalar e o vetor I é um vetor unitário. Então, na prática, quando calcular a norma dele, também vai ser escalar. Por quê? Porque, ó, se a gente calcula a norma desse vetor V, observe que vai ser o produto escalar ao quadrado. Eu vou levar ao quadrado direto essa norma, tá? Essa norma ao quadrado direto. E vai ser o produto escalar exatamente do que? Das coordenadas do vetor, que vai ser ax quadrado. Aí você poderia pensar, pô, mas tem um vetor aqui, I, né? Mas aí que tá, o vetor I é o quê? A norma dele é quanto? 1. E a norma do vetor J é quanto? 1. Então, na prática, seria a y quadrado, que é a norma do vetor V, né? Então, está tudo correto. Tá bom, pessoal? E se esse vetor V estiver no plano tridimensional, que é com o vetor
com o eixo Z, a gente vai ter o quê? O eixo X, Y, Z. Aí a gente considera no eixo X, a gente já disse que é um vetorzinho I, que a gente geralmente usa. Aqui em YJ e para Z, K. E a gente escreve em função desses três vetores o vetor V. Ou seja, o vetor V será AX e AYJ mais AZ vetor Kzinho, né? Unitário Kzinho. Isso aqui se tiver no espaço V3 ou espaço tridimensional R3, V3 ou R3. Né? Então, basicamente é isso aqui que seriam os vetores unitários. É a gente representar um vetor em função, exatamente, representar os componentes de um vetor em função de vetores unitários, né? De vetores, né? Bom, é basicamente isso, tá? Bom, aí agora a gente poderia pensar na apresentação do quê? Como que a gente somaria esses vetores? Os vetores a partir dos componentes. Por exemplo, eu te dei esse vetor e a componente. Como que eu vou somar esses vetores, essas componentes, né? Como eu somo esses vetores a partir das componentes? Basicamente isso, né? Então, bom, é bem simples, tá? É bem simples mesmo. Vamos lá. Eu quero obter primeiro o quê? A soma vetorial de dado dos vetores. Ou seja, eu vou chamar de vetor soma esse vetor R, que vai ser igual à soma do vetor A mais o vetor B, certo? Bora dizer que esse vetor R, que é o meu vetor soma, ele vai ter o quê? Se eu estou trabalhando no espaço bidimensional, que é o primeiro que a gente vai considerar aqui, então, o primeiro caso, aí está trabalhando no espaço V2, ou seja, no espaço das XY, né? Dos plano bidimensional. Vamos dizer que esse vetor R aqui, que eu estou trabalhando, ele então, esse vetor soma, tu concorda que ao somar esses dois vetores vai dar um outro vetor, óbvio. Todas as grandezas aqui são vetoriais, beleza, sim. E esse outro vetor, ele vai ter, tais como esses vetores têm componentes AX, AY, BX, BY, vai resultar num vetor cujos componentes tem RX, RY, concorda? Então é isso, a gente vai falar que a componente RX é a soma do que? Das componentes X de A e de B. E não faz sentido, por exemplo, eu considerar Y de B, de A e Y de B. Por quê? Porque não tem como. Eu estou trabalhando com uma única direção, ou seja, as componentes de uma única direção, elas que vão se adicionar, certo? A gente respeita isso. Então, teríamos que RX seria igual a AX mais BX, a componente de X, de A e de B. RY seria a mesma coisa, AY mais BY. E se eu considero agora o segundo caso, que eu considerando o espaço vetorial V3, ou seja, tridimensional, que os vetores têm 3 coordenadas, eu vou ter a mesma coisa da anterior, certo? Retirado, salvo, que eu vou ter RZ agora, que será AZ mais BZ, que é as componentes do eixo Z, tá? Bem simples, né? Então, a partir disso, a gente sabe obter quem é o vetor soma, porque a gente vai ter as coordenadas Rx, Ry, Rz, e a gente sabe o que? Que a norma de um dado vetor R, por exemplo, é o quadrado de todas essas, né, todas essas coordenadas. Ou seja, já tem que a norma do vetor e quais são os seus componentes. A gente só colocar o vetor R, escrever o vetor R aqui, como seu componente Rx, vetor unitário I, Ry, vetor unitário J, Rz, vetor unitário K. Pronto, acabou. Aqui a gente tem o vetor soma obtido, exposto a partir, né, dos seus vetores unitários. Muito simples, né? Não tem segredo, gente. A gente consegue obter basicamente a partir disso, tá bom? Muito tranquilo, muito simples, não precisa se preocupar com nada, né? Bom, agora eu já estaria colocando aqui multiplicação de vetores, né? Mas eu vou encerrar o vídeo a partir daqui. O título será componente vetores / vetores unitários, para o vídeo não ficar tão longo. No próximo vídeo trabalharemos com multiplicação de vetores, né? E mostrando aqui o conteúdo da regra da mão direita, enfim, que é basicamente o conteúdo de vetores para física. E nisso a gente encerra já vetores.
Aí eu vou gravar exatamente vídeos trabalhando com os vetores, né? Fazendo as questões dos vetores também, né? Futuramente. E eu já vou indo gravando de assunto por assunto. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.